A paz do Senhor, meus irmãos, Pastor Ivaldo, estamos aqui para mais uma pré-aula da nossa lição da Escola Bíblica Dominical. Sejam bem-vindos. Você pai, você mãe, família, sejam todos bem-vindos a mais uma pré-aula da nossa lição da Escola Bíblica Dominical. Estamos estudando nesse trimestre uma lição muito especial, Homens dos quais o mundo não era digno, o legado de Abraão, Isaque e Jacó. Lição esta comentada pelo pastor Elinaldo Renovato, e Deus tem edificado a sua igreja pelo poder desta lição que tanto nos eleva em conhecimento, conhecimentos espirituais e práticas de vida para que nós possamos viver bem uns com os outros. Muito bem. Hoje nós estaremos estudando a lição de número 8. Isaque, herdeiro da promessa. É o assunto da nossa lição. Mas antes de nós lermos aqui o texto áureo, eu quero convidar você a compartilhar as nossas pré-aulas com outros professores, com outros superintendentes, nos ajudar na divulgação para que possamos chegar mais longe com essas lições, com esses ensinos, que são de suma importância para o nosso crescimento espiritual. Muito bem. A igreja em Joinville, ela é presidida pelo pastor Sérgio Melfior, e a nossa escola bíblica dominical aqui nesta cidade é coordenada pelo pastor Eliseu Melfior. Que Deus abençoe os nossos pastores, assim também como os demais coordenadores da nossa escola bíblica dominical, os nossos professores, os nossos superintendentes e, em especial, também os nossos alunos. Muito bem, vamos à nossa lição, lição de número 8, o assunto da lição, Isaque, herdeiro da promessa. O texto áureo está em Gênesis 26:12. E semeou Isaque naquela mesma terra e colheu naquele mesmo ano 100 medidas, porque o Senhor o abençoava. Muito bem. Agora nós estamos vendo o agir de Deus na vida de Isaque. Aquilo que Deus prometeu no capítulo 12 de Gênesis, no início da vida espiritual de Abraão, muita coisa se cumpriu na sua vida e agora essas promessas vão continuar no filho, o Isaque. E o Isaque, ele foi muito bem treinado a servir a Deus, a conhecer o seu Deus. Por isso, logicamente, que ele também vai desenvolver a sua vida muito parecida com a do seu pai. A verdade prática diz: Deus abençoou Abraão em tudo, e Isaque, o filho da promessa, também seria abençoado. Quando Deus age, ninguém pode impedi-lo. Isso é verdade. O nosso Deus, ele é soberano. Tem todo o poder nas suas mãos. Até os nossos inimigos, aquele maior, Satanás, ele é também dominado por Deus. Ele não fará nada sem a permissão de Deus. Muito bem, nós temos 3 objetivos a serem alcançados nesta lição, e o primeiro é mostrar a fome que havia na terra no tempo de Isaque. 2, refletir a respeito da inveja dos vizinhos de Isaque e a forma como ele lidou com eles. E, em terceiro lugar, expor que Deus aparece a Isaque. Muito bem, nós estamos no capítulo de número 26 de Gênesis. Os textos serão do versículo 1 ao versículo 5, depois do versículo 12 ao 14 e versículos 24 e 25, que é a nossa leitura bíblica em classe. E aí, logicamente, que todo esse comentário vai se desenvolver em cima destes textos. Como sempre, a nossa lição ela tem 3 pontos, e para cada ponto
também 3 subpontos. A introdução da nossa lição diz: assim como Deus foi com Abraão, ele também foi com Isaque. No entanto, a promessa e a bênção do Senhor não nos isentam das dores e das perseguições. Isaque, o filho da promessa, por um milagre, veio ao mundo dentro do plano de Deus prometido a Abraão e a sua descendência. Ele cresceu e casou-se com Rebeca, filha de Betuel, arameu de Padã Arã, mas sua esposa também era estéril, como foi sua mãe. Entretanto, como filho de Abraão, Isaque também era um homem de fé e orou a Deus. E o Senhor o ajudou em todas as suas dificuldades. Nesta lição veremos como Isaque enfrentou muitos obstáculos na sua jornada, mas permaneceu fiel ao Senhor. As promessas de Deus, a salvação do Senhor Jesus Cristo, ela não nos isenta das dificuldades da vida. Jesus disse: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Jesus disse que no mundo nós teríamos também tribulação. Ou seja, mesmo como servos de Deus, nós teremos sempre uma cruz para carregar. Nós teremos tribulações. Mas Paulo, explicando sobre a tribulação, no capítulo 5, do versículo 3 em diante, ele vai dizer que a tribulação produz paciência, perseverança e esperança. É um tripé de extrema importância para a nossa maturidade espiritual e como pessoa. Ser paciente, ser persistente e ter esperança. E a cruz que Jesus fala são as dificuldades, os pesos, os embates da vida, que também servem para o nosso amadurecimento. Logicamente que Deus fez uma grande promessa a Abraão. E Abraão viveu muitas dificuldades. Sabemos que quando ele sai de Harã e ele chega em Canaã, ele já se depara com uma grande fome. Mas como assim? Não era Deus que estava mandando Abraão? E por que agora dessa grande fome? E agora ele tem que descer o Egito. Lá no Egito, ele acaba por mentir, mas Deus resolve a sua vida e ele sobe dali com muita riqueza. Mas as dificuldades sempre permanecendo, aparecendo, mas o olhar de Abraão estava sempre direcionado para Deus. E nisso tudo a gente vê também Isaque enfrentando as suas dificuldades, passando por momentos difíceis, mas sempre também olhando para Deus. Muito bem. O primeiro ponto da nossa lição vai falar sobre a fome na terra. É bom lembrar que Canaã sempre passava. Essa aqui é a segunda fome em que a Bíblia está registrando em Canaã. Primeiro nos dias de Abraão, agora também nos dias de Isaque. E o primeiro subponto vai falar sobre o socorro entre os filisteus. Da mesma forma como Abraão enfrentou a ocorrência de uma fome onde vivia, Isaque também teve essa experiência. E está em Gênesis 12:10. O texto bíblico diz que a fome novamente dominava a terra. E Isaque não viu alternativa, a não ser buscar outro lugar onde houvesse provisão para ele e sua família. O pai de Isaque buscou socorro no Egito e o filho acreditou inicialmente que descer até lá seria também a melhor opção. Olha só como os pais eles são de grande, eles sofrem grande influência na vida dos filhos. Veja que lá atrás o pai, passando por essa mesma dificuldade de fome, ele desce ao Egito. Veja que Isaque também ele se planeja da mesma forma para tentar buscar alimento no Egito. E o filho acreditou inicialmente que descer até lá seria também a melhor opção. No entanto, a palavra de Deus nos ensina que podemos fazer planos, projetos, mas a resposta certa vem sempre do Senhor. Isso está em Provérbios 16:1. Deus aparece a Isaque e ordenou que ele não descesse ao Egito. Aí aqui Deus, ele intervém, porque Deus ele tem a vontade permissiva, a vontade diretiva e a vontade
interventiva. Deus está intervendo aqui, porque ele pode fazer isso. Ele é soberano. Lá, o Abraão não orou, não consultou a Deus. Ele já foi direto ao Egito, desceu ao Egito e cometeu alguns delitos, erros, teve que mentir, passou por alguma dificuldade, mas Deus resolveu o problema dele. Aqui, Isaac também resolve descer ao Egito, mas Deus diz não. Porque tem momentos que, ainda que nós sejamos fiéis ao Senhor, procuremos de todas as formas ser fiel ao Senhor, mas Deus vai sempre, em dados momentos, dizer não. Porque Deus sabe o que é melhor para todos nós. Deus apareceu a Isaac e ordenou que ele não descesse ao Egito, mas habitasse na terra que ele mostraria. Então o Senhor reforçou o juramento que fez a Abraão. E Isaac não desceu ao Egito e habitou na terra de Gerar, terra do rei Abimeleque, monarca dos filisteus. Assim como Isaac enfrentou um tempo de escassez, muitos cristãos também passam por períodos de crise emocional, financeira, espiritual e familiar. Em momentos assim, a tendência humana é buscar soluções imediatas, como Isaac pensou em descer ao Egito. Porém, Deus mostrou que a saída não estava na lógica humana, mas na dependência dele. Olha só como isso é importante. Importante confiar naquele que é provedor de todas as coisas. Nós temos muitos exemplos da Bíblia, Deus cuidando do seu povo. O povo mesmo de Israel. O povo, quando estava no deserto, como Deus supria suas necessidades. A roupa, o alimento, a provisão da luz para caminharem à noite quando era necessário, a sombra para que não fossem queimados pelo sol escaldante no deserto. Deus sempre providenciava um meio. Por isso nós precisamos sempre consultar a Deus. Hoje muitos tentam aliviar suas dores apenas em recursos humanos, esquecendo-se da direção divina. É importante entender que nem toda porta aparentemente boa vem de Deus. Há momentos em que o Senhor deseja nos ensinar a confiar, mesmo em meio à escassez, mesmo em tempos difíceis. Deus continua nos ensinando que Ele é o provedor. E é justamente na tribulação que nós mais aprendemos a confiar em Deus. Vamos ao segundo subponto, a confirmação das promessas. Deus cumpre todas as suas promessas. No entanto, muitos crentes acreditam em promessas que são, na verdade, uma ilusão do seu próprio coração. Pois sabemos que enganoso é o coração do homem. Jeremias 17:9. Muitos também recebem promessas de pessoas que se dizem profetas, mas que não são. E o que estes disseram ser da parte de Deus não se cumpre. E o resultado são crentes frustrados e decepcionados. Se foi o Senhor quem falou, que prometeu, que vai fazer, não importa o tempo e nem as circunstâncias. A melhor e a perfeita profecia está na palavra de Deus. Você quer saber a vontade de Deus? Estude a Bíblia. Se aproxime de quem conhece a Bíblia e peça um conselho bíblico. A Bíblia tem uma resposta para todas as nossas perguntas. Logicamente que nós temos os dons de profecia e eles estão em ação no nosso meio. Os dons espirituais, capítulo 12 de 1 Coríntios, está em pleno funcionamento nos nossos dias. Mas ainda assim, essa profecia, como dom, ela cabe em dados momentos, ou em todos os momentos, em ser julgada. E qual vai ser o parâmetro para ser essas profecias como dons a serem julgadas? A própria Bíblia, que é a profecia perfeita. Por isso que muitos crentes andam frustrados, andam doentes. Quantas pessoas estão doentes espiritualmente por conta
de profecias que receberam, promessas que receberam por intermédio de profecias, mas não era Deus falando. E porque não era Deus falando, logicamente que não se cumpriu, e aí veio a frustração. Deus repartiu e confirmou a Isaac, Deus repetiu e confirmou a Isaac o que prometera a seu pai, de forma pessoal, para que não tivesse dúvidas. Gênesis 26, 4 a 6. O pacto do Todo-Poderoso com Abraão foi tão precioso que ele sempre fez referência ao patriarca, mesmo após sua morte. Isso aqui é importante. O que Deus falava para Isaac era sempre corroborando aquilo que ele já tinha falado ao seu pai. O que Isaac agora estava vivendo era cumprimento da promessa de Deus com o seu pai, que enquanto viveu, procurou ser leal a Deus, ser amigo de Deus, como a própria Bíblia diz. Deus reafirmou a Isaac as promessas feitas a Abraão. Isso nos ensina que as promessas do Senhor não morrem com as circunstâncias, nem com o passar do tempo, porque Deus não se esquece das coisas. O que Deus fala, Ele está sempre lembrando e, logicamente, Ele vai esperar o tempo certo para confirmar, para realizar o que Ele falou. Em uma geração marcada pela ansiedade e imediatismo, muitos insistem porque não vêm respostas rápidas, não conseguem ver respostas rápidas. Esse mundo imediatistas, do hoje, do agora, do ontem, eu quero, acabam por não esperar no tempo perfeito de Deus, no kairós de Deus. Mas aqui, Isaac está nos ensinando que é melhor esperar no tempo de Deus. Temos que aprender a permanecer firme mesmo quando tudo parece contrário. Deus não esquece daquilo que prometeu. O cristão contemporâneo precisa desenvolver perseverança espiritual, entendendo que o tempo de Deus é perfeito. O Senhor continua confirmando suas promessas aos que permanecem a Ele fiéis. Se Deus falou, Ele é fiel para cumprir. Deus não é homem para que minta, conforme ele falou por intermédio ali de Moisés no livro de Números. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, diria ele, não faria e não confirmaria? Então, o que Deus fala, Deus cumpre. Então, aqui, nesse segundo subponto, nesse 1.2, Deus está confirmando a Isaac aquilo que ele já havia falado ao seu pai Abraão. O 1.3, o problema se repete. Os filisteus demonstraram interesse em Rebeca, esposa de Isaac, da mesma forma que aconteceu com sua mãe Sara, quando esteve no Egito com Abraão. Ao perceber as intenções dos filisteus, Isaac, como seu pai, mentiu dizendo que era sua irmã, mas não demorou para que Abimeleque, rei dos filisteus, descobrisse a verdade. Mentir é pecado, e todo pecado tem suas consequências. Jesus afirmou que o diabo é o pai da mentira, pois nele não há verdade. João 8,44. Por isso, quem está em Cristo não pode viver segundo a falsidade. Olha só a cena se repetindo, como aconteceu lá com Abraão no Egito. Lembra que Abraão também disse que Sara era sua irmã. E de fato, ali ela era meia-irmã de Abraão. Mas para os egípcios, para Faraó, de fato, Sara era irmã de Abraão. Até que Deus resolve intervir na situação, né? E ali punir Faraó, os egípcios, por causa de Sara. Então, foi revertida a situação. Percebeu-se ali uma mentira da parte de Abraão. E agora aqui, novamente, quando Isaac está em Gerar e ali junto dos filisteus, também por a sua esposa, a Rebeca, né, ser uma mulher linda, ser uma mulher atraente, acabou também por chamar a atenção dos filisteus, e aí
Isaac novamente repete o mesmo erro do pai. Ele acaba mentindo, dizendo também que a Rebeca era sua irmã. Até que os filisteus percebem, ali pelo gesto de carinho, pela maneira como Isaac, que era um homem espiritual, um homem de oração, e por ter uma vida muito próxima de Deus, logicamente que sabia tratar as pessoas e em especial a sua esposa. E na sua manifestação de carinho, de tratamento à sua esposa, logo foi distinguido, foi percebido pelos filisteus que aqueles tratamentos não eram, como é que eu posso dizer, de irmãos. O comportamento de Isaac com Rebeca não eram de irmãos, mas de um esposo e de uma esposa. Isaac repetiu o erro de seu pai ao mentir sobre Rebeca. Isso mostra como certos comportamentos podem atravessar gerações quando não são tratados. Hoje, vemos famílias marcadas por ciclo de medo, mentiras, agressividade, vícios e distanciamento espiritual. Olha só, as marcas do erro de Abraão marcaram a vida de Isaac. Isso pode acontecer comigo que sou pai? Os meus erros podem marcar a vida dos meus filhos? Sim. Por isso tenhamos cuidado, porque nós somos referências para os nossos filhos. O cristão precisa permitir que Deus cure padrões errados, herdados ou aprendidos. O Evangelho não apenas salva e transforma comportamentos. Isso aqui é de suma importância, porque o livro de Provérbios ele já diz que como o homem pensa, assim ele vai desenvolver também a sua vida. Está lá no capítulo de número 3, versículo 7, se não me foge a memória, esse texto. Então, ele pensa, ele age, ele corrobora as suas práticas pelo que ele pensa. Então, vejamos bem que o Evangelho ele vem para transformar a nossa maneira de pensar. E o Evangelho mudando a nossa maneira de pensar, automaticamente muda também os nossos comportamentos. Lembra que Paulo falou no capítulo de número 12, de Romanos, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento para que possamos experimentar aquilo que é bom, aquilo que é agradável, aquilo que é perfeito que Deus pode nos proporcionar. Em Cristo é possível quebrar ciclos negativos e viver uma nova história. O Evangelho ele vem para ressignificar a nossa vida, para ressignificar a história do ser humano, a vida, o desenvolvimento do ser humano. Através do Evangelho, nós podemos estar nos refazendo, nos ressignificando como pessoas. Glória a Deus. Vamos ao segundo ponto. E o segundo ponto da nossa lição vai falar sobre a inveja contra Isaac. Aqui também, veja que Isaac está em Gerar, está entre os filisteus. E agora nós vamos ver que Deus vai prosperar Isaac aqui entre os filisteus. E aí o primeiro subponto, 2.1, vai falar sobre a inveja dos filisteus. Os filisteus invejaram Isaac pela sua prosperidade. Dominados pela cobiça, atacaram Isaac entulhando seus poços. Encontrar água naquela região era como encontrar um poço de petróleo na atualidade. Os filisteus entulharam todos os poços que Isaac cavava e encontrava água. Gênesis 26:15. A inveja é algo muito danoso e faz com que o ser humano tenha ações perniciosas que causam grandes prejuízos. As Escrituras Sagradas afirmam que ela é a podridão dos ossos. Veja bem, Provérbios 14:30. Esse mau sentimento é uma das obras da carne e revela a índole maldosa e perversa de uma pessoa. Gálatas 5:21. Gálatas 5:21 está falando aqui sobre as obras da carne, sobre a nossa natureza que é dominada ainda pela natureza do pecado. E vejam bem que
a inveja dos filisteus, né, pelo desenvolvimento da vida desse homem de Deus, de Isaac. E aí eles começam justamente entulhando de pedra, né, tapando primeiro os poços que o seu pai tinha cavado. E depois ele vai cavar mais poços. E primeiro eles entulham, segundo ele entulha, e aí no terceiro eles já conseguem abrir mão. Mas ele não parou, não parou. Ele continuou sem brigar, sem confrontar, porque é assim que o homem de Deus faz. Os filisteus invejaram Isaac por causa da bênção de Deus sobre sua vida. Ainda hoje, pessoas são perseguidas, criticadas e rejeitadas, não pelo mal que fazem, mas porque carregam frutos da graça de Deus. A inveja continua destruindo amizades, famílias, igrejas e relacionamentos. Tenhamos cuidado. Aquilo que é para ser nosso, vai ser nosso. Aquilo que é para ser meu, vai ser meu. Aquilo que Deus tem reservado para mim, aquilo que Deus tem reservado para você, vai ser para você, vai ser para mim. Não precisa eu estar desejando aquilo que não é meu. Não precisa eu querer ser o que eu não sou e não poderei ser e que o outro é. Eu não preciso estar cobiçando, eu não preciso estar invejando aquilo que o outro tem. Se Deus tem para ele, Deus também tem para mim coisas extraordinárias. Nós precisamos nos conformar com a vontade de Deus. Nós não precisamos estar ambicionando coisas que nós não podemos manter. Não, vamos desejar coisas, orar a Deus, pedir a Deus coisas que nós precisamos ter e conseguimos manter. E dentro dessa sabedoria, logicamente, que Deus vai nos ouvir quando assim nós nos aproximarmos dele pedindo algo. O cristão não deve alimentar comparação nem ressentimento. Quem vive olhando para a vida dos outros perde a alegria daquilo que Deus já lhe concedeu. É verdade. Além disso, o servo de Deus precisa aprender a lidar com as perseguições sem abandonar a fé. Foi o que Isaac fez. Entulhar os poços que o pai cavou com tanta dificuldade. Veja bem que o nosso comentarista diz que ele compara a água naqueles dias lá no deserto, como hoje achar um poço de petróleo. De tanto que era importante ter um poço com águas, né, com águas que pudessem suprir as necessidades, porque às vezes também cavava-se o poço e a água ela não era uma água potável, ela não era uma água que dava possibilidade para que o povo conseguisse consumir. E aí havia essa luta para que sempre a gente pudessem ter a água, que a água ela é de suma importância para a nossa existência. Mas por inveja, os filisteus iam lá e tapavam os poços de água. E Isaac, com toda paciência, mandava limpar e depois ele mandou cavar novamente mais poços, mas os filisteus sempre com inveja, sempre agindo pela inveja para tentar ir afrontando o servo de Deus. Mas aquele que está no centro da vontade de Deus, ele é abençoado por Deus. O nosso segundo subponto, 2.2, abençoado por Deus. Isaac estava debaixo da proteção e bênção de Deus. Por isso ninguém poderia detê-lo, por mais que tentasse. Houve muita contenda entre os pastores de Gerar com os pastores de Isaac. Por isso, um dos poços foi dado o nome de Ezeque. Gênesis 26, 19 e 20. Ezeque significa poço da contenda. Por quê? Porque estava havendo contenda entre os pastores, né, dos rebanhos dos filisteus e também ali os pastores de Isaac.
Ezeque significa poço da contenda. Depois abriram outro poço e houve mais discussão. Por isso chamaram o poço de Sitna, que significa inimizade. Olha só, primeiro tem contenda, agora está tendo inimizade. Em seguida, Deus abençoou Isaque e abriram mais um poço. E os filisteus não mais contenderam e o chamaram de poço de Reobote, que tem o significado de alargamento. Olha só, duas tentativas e Isaac aqui poderia se frustrar. Que primeiro teve contenda, né? Teve problemas. O segundo já teve inimizades. Um já não falava com o outro. Por conta de quê? Por conta daquilo que poderia suprir a necessidade dos dois, tanto de Isaac quanto dos filisteus. Mas os filisteus, eles não estavam contentes com o progresso de Isaac. E aí agora Isaac, ele manda cavar o terceiro poço, né? Que é o de Reobote, e esse nome já tem esse significado de alargamento. É quando agora os filisteus param, né? Vão deixar Isaac, vão deixar os pastores de mão. Não, não há como contender com eles. A mão de Deus está sobre eles, ainda que nós venhamos invertir, né, contra Isaac, contra os seus bens, a mão de Deus estará sempre fazendo eles prosperar e agora deixam Isaac de mão. Mesmo diante da oposição, Isaac continuou sendo abençoado. Isso mostra que nenhuma perseguição humana pode impedir aquilo que Deus determinou. Os filisteus fecharam poços, mas Deus continuou abrindo caminhos. Confie em Deus. Deus, ele tem a saída para todos os labirintos que se aparecem, todas as dificuldades, todos os confrontos que nos aparecem. Hoje, muitos desanimam diante das críticas, injustiças e obstáculos. É importante compreender que a bênção do Senhor não depende da aprovação das pessoas. Quando Deus está no controle, até os desertos podem produzir fontes de água. O cristão deve permanecer firme sabendo que a fidelidade de Deus é maior do que qualquer oposição. Glória a Deus. Se Deus estiver conosco, não tem inimigo que possa nos derrotar. Glória a Deus. Isaac foi persistente. Vamos ao terceiro subponto, 2.3. Isaac age com diplomacia. Diante da maldade de seus vizinhos, Isaac age de forma diplomática, evitando confrontos. Se nós temos um Deus, o Salmo de número 46, lá o versículo de número 11, 10, 11, vai dizer: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Senhor, que é o Deus da guerra, aquele que tem o domínio de todas as guerras, aquele que vence todas as batalhas. Esse é o nosso Deus, então não precisamos brigar com ninguém. Vamos deixar que Deus lute por nós. Glória a Deus. Diante da maldade de seus vizinhos, Isaac age de forma diplomática, evitando confrontos. Por diversas vezes abre mão dos postos que lhe pertenciam. Não é fácil abrir mão de bens e direitos adquiridos com esforço em favor de quem nada fez para obtê-los. Isso é verdade, é uma luta contra nós mesmos. Entretanto, para evitar disputas e contendas, o cristão muitas vezes, com a graça de Deus, pode e deve abrir mão de seus direitos. Paulo diz: se for possível, quanto estiver em vós, tende paz com todos os homens. Romanos 12, 18. A sua paz, sua saúde mental e da sua família não tem preço. Eu vou ler isso aqui de novo para ficar bem imprimido na sua mente. A sua paz, sua saúde mental e também da sua família não tem preço. Às vezes o nosso silêncio, o nosso recuar vale muito mais do que palavras, vale muito mais do que afrontas, vale muito mais do que confrontos, bater de frente. A nossa paz, ela tem o seu preço e ela precisa ser guardada.
Glória a Deus, isso é importante. Por isso Jesus também nos ensinou em Mateus 5,41 que se qualquer te obrigar a caminhar 1 milha, vai com ele 2. É importante ressaltar que Isaque procurou honrar a memória de seu pai, tendo cuidado de dar aos poços reabertos os mesmos nomes que seu pai lhe dera, e tornou Isaque e cavou os poços de água que cavaram nos dias de Abraão, seu pai, e que os filisteus taparam depois da morte de Abraão, e chamou-os pelos nomes que os chamara seu pai. A honra. Olha só, a Bíblia diz: honra teu pai e a tua mãe. Nós estamos vivendo um tempo onde os filhos estão deixando de honrar os pais, estão deixando de honrar os seus pais, as suas mães, e com isso está vindo uma consequência. A Bíblia diz: honra teu pai e a tua mãe, para que tu vivas longos dias sobre a face da terra. Há uma bênção de Deus sobre os filhos quando eles honram os seus pais. E há uma maldição da parte de Deus também. Deus permite os filhos serem punidos quando esses filhos também não honram os seus pais, quando não dão preeminência aos seus pais, quando não obedecem, não procuram ouvir os seus pais. O teu pai, a tua mãe, tem muito mais experiência do que você, tem mais vida do que você, já tem mais tempo de vivência do que você. Então, quando ele disser: meu filho, não faça, ou faça, procure obedecer. E aí, fazendo assim, a bênção de Deus também estará sobre a sua vida. Olha só que lindo, Isaque honrando aqui os seus pais. Os poços que os seus pais, o seu pai cavou, né, Abraão, os filisteus foram lá e entulharam. Ele vai e manda limpar e permanece com os mesmos nomes, honrando aquilo que o seu papai já havia feito. Que coisa maravilhosa. Isaque evitou conflitos desnecessários. Em vez de viver brigando pelos poços, ele escolheu a paz. Em uma sociedade marcada pela intolerância, discussões e agressividade, este comportamento de Isaque é extremamente atual. Precisamos aprender que nem toda batalha vale a pena. Muitos relacionamentos são destruídos porque as pessoas querem vencer discussões ao invés de preservar a paz. O cristão contemporâneo deve agir com sabedoria, mansidão e equilíbrio, refletindo o caráter de Cristo, mesmo diante das provocações. E o nosso Jesus, no momento, especificamente falando aqui, no momento da sua execução, quantas vezes ele foi provocado? Batiam, cuspiam, e ele dizia: quem foi que te bateu? Quem foi que te cuspiu? Quem foi que te chutou? E Jesus se mantinha em silêncio. Em silêncio. Aprendamos com Jesus essas preciosas lições e também com o Isaque, né? Que lição especial. Vamos para então o nosso último ponto, que é o ponto de número 3. Deus aparece a Isaque. E o 3.1 vai falar sobre as promessas para Isaque. Agora, Deus vai novamente corroborar, trazer de novo à memória de Isaque aquilo que ele havia já prometido ao seu papai. Deus apareceu a Isaque e falou com ele pessoalmente, assim como fez com seu pai. Gênesis 26, 24. Então o Senhor lhe fez 3 promessas maravilhosas. Deus vai fazer as 3 promessas, né, que ele já havia feito a Abraão, agora ele vai novamente reavivar essas promessas para Isaque. E a primeira delas é: não temas, porque eu sou contigo. Se Deus estiver do nosso lado, se Ele prometeu estar conosco, nós temos tudo, meus irmãos. Nós temos tudo. A segunda: abençoar-te-ei. Quem abençoa é o Senhor, e Ele sabe como nos abençoar. E multiplicarei a tua semente, por amor de Abraão, meu servo. Olha, o pai se tornou amigo de Deus e Deus estava agora cumprindo na vida do filho aquilo que ele já havia prometido ao pai. Deus pode me prometer algo e de repente eu posso morrer, chegar ao fim da minha vida. Mas aquilo que Deus me prometeu,
de repente não cumpriu na minha vida, especificamente falando, mas poderá se cumprir na vida do meu filho. E quando se cumprir na vida do meu filho, automaticamente também está se cumprindo aquilo que Deus também já havia me falado, que é o que nós estamos vendo aqui. O que Deus prometera a Abraão estava agora se cumprindo na vida do seu filho. Glória a Deus. Abraão já havia partido, por isso o Senhor tem um encontro pessoal com Isaac para que ele soubesse que continuaria sendo alvo de sua bondade e graça. A bênção do Senhor alcançaria Isaac e seus descendentes. E inimigo algum ou adversidades poderiam impedi-los de desfrutar das promessas. Deus promete multiplicar a descendência de Isaac por amor de Abraão, seu pai, e também por amor a ele. Atualmente também muitos filhos estão colhendo as bênçãos que seus pais ou avós plantaram. Deus é fiel e as suas bênçãos e a sua misericórdia alcançaram até 1000 gerações dos que o amam e são fiéis aos seus mandamentos. Deuteronômio 7, 9. Deus apareceu a Isaac para fortalecer sua fé e reafirmar suas promessas. Há momentos em que o cristão se sente cansado, inseguro e até esquecido. Porém, Deus continua visitando aqueles que permanecem nele. A presença de Deus é maior que qualquer crise. O Senhor conhece nossas lutas e sabe exatamente o momento de renovar nossas forças. Em tempos de medo e instabilidade, o cristão precisa voltar-se para a voz de Deus e confiar que Ele continua conduzindo a minha, a nossa história. Parece assim que tem momentos que nós estamos sozinhos. Aí bate o cansaço, bate o desânimo, a vontade de desistir. E aí Deus manda alguém, Deus aparece a nós em sonho, Deus nos dá uma revelação, uma profecia. Deus vem e se manifesta de alguma forma e novamente a nossa força, ela é revigorada. Foi o que Deus está fazendo agora aqui com Isaac. Parece que Isaac estava meio que esquecido, mas Deus vem por amor ao seu pai Abraão e reafirma todas as promessas que havia feito a Abraão agora na vida de Isaac, fortalecendo ainda mais a sua fé. O 3.2 vai falar sobre o pacto que Abimeleque fez com Isaac. Os filisteus de Gerar causaram muitos problemas a Isaac. Primeiro entulharam todos os poços que Abraão houvera cavado, e todos foram reabertos por Isaac. Depois contenderam com Isaac pelos poços que mandou cavar. Mas eles tiveram que reconhecer que a mão de Deus estava com Isaac, que não poderia opor-se a ele, e sugeriram fazer um pacto. Havendo visto, na verdade, que o Senhor é contigo, pelo que disseram, haja agora juramento entre nós e entre ti, e façamos concerto contigo. O que era que Abimeleque queria agora? Juntamente ali com os seus príncipes, né, os seus liderados, a sua comitiva ali de secretariado, fazer um pacto com Isaac, porque viram que a mão de Deus estava sobre Isaac e mesmo que eles tentassem resistir, já tinham tirado Isaac lá do meio, né, deles e mandado lá para o finalzinho da terra dos filisteus, lá em Gerar. Não, lá ele vai ficar, é um pedacinho de terra, lá talvez ele não vá prosperar. Não, aonde Deus nos coloca, aonde nós vamos e que Deus está conosco, Ele sempre vai nos fazer prosperar. E aí não teve outra saída aqui para Abimeleque a não ser fazer esse pacto com Isaac. Os próprios filisteus reconheceram que Deus estava com Isaac. Isso mostra que uma vida marcada pela presença de Deus produz testemunho até entre aqueles que antes eram opositores. O verdadeiro testemunho não está apenas nas palavras, mas no comportamento diário. Quando o cristão anda em integridade, até aqueles que o criticam acabam reconhecendo a ação de Deus em sua vida. O caráter cristão continua sendo uma poderosa ferramenta de evangelização, o nosso testemunho. Lembra, Jesus disse, vocês são a luz do mundo e nós precisamos refletir a voz de Deus. Nós precisamos refletir a vida de Deus no nosso comportamento. Glória a Deus.
No 3.3, o poço de Berseba. Logo após o pacto, o juramento entre Abimeleque e Isaque, os servos deste lhe trouxeram a boa nova de que haviam achado água no poço que tinham cavado após a construção do altar. E aconteceu naquele mesmo dia que vieram os servos de Isaque e anunciaram-lhe acerca do negócio do poço que tinham cavado, e disseram-lhe: temos achado água. E chamou Seba, ou Seba, por isso é o nome daquela cidade, Berseba, até o dia de hoje. Gênesis 26, 32 e 33. Seba, no hebraico, significa juramento. Esse último poço aberto pelos servos de Isaque foi denominado Poço do Juramento. O poço de Berseba marcou um tempo de provisão e confirmação divina. Depois de tantas lutas, Deus concedeu descanso e estabilidade a Isaque. Deus recompensa a perseverança dos que permanecem fiéis. Muitos cristãos estão cavando poços há anos, orando, lutando, trabalhando e esperando respostas. A exemplo de Isaque, que nos ensina a não devemos desistir no meio da caminhada. O Senhor ainda faz brotar águas em meio ao deserto e transforma lugares de sofrimento em lugares de testemunho e vitória. E é bom lembrar aqui também que Isaque não só cavou poços, mas também ele ergue altares, não tanto quanto o seu pai. Seu pai, ele construiu pelo menos 4 altares. 4 altares ele edifica. Isaque não edificou tantos altares, ele cavou poços, né? E aí a gente vai aprendendo a maneira, né, como cada um vai lidando com o seu chamado, né? Abraão, ele vai edificando altares, né? Cavando poços, mas não tantos. Isaque, ele já vai cavando poços, né? Não tanto altares, mas nenhum deixando de fazer aquilo que é importante. O altar, a adoração a Deus, a água, a palavra, se alimentando da palavra, cavar o poço, enfrentar as dificuldades, enfrentar os desafios, enfrentar os inimigos de cabeça erguida, sabendo que Deus está conosco. Glória a Deus, e assim chegamos à conclusão de mais uma lição. Vimos nessa lição que, da mesma forma como Abraão, Isaque passou por várias provas em sua vida. Enfrentou uma fome e foi em busca de socorro entre os filisteus. Contudo, assim como Deus esteve com seu pai, demonstrou que estava com ele e renovou as promessas feitas para a descendência do patriarca. Sua prosperidade despertou a inveja dos filisteus, e estes, com maldade sem limites, entulharam todos os poços que seu pai houvera aberto e que eram seus por direito, mas ele os reabriu, dando-lhes os mesmos nomes que seu pai lhes dera. E Deus continuou abençoando grandemente, confirmando que ele era o herdeiro das promessas. Deus abençoe a sua vida. Deus abençoe a sua casa. Que nós possamos aprender, que você possa aprender, que todos nós possamos aprender essas grandes lições que estamos aprendendo nesta lição da nossa querida Escola Bíblica Dominical. Por isso, esteja você, esteja a sua família e nos ajude através do compartilhamento, que essas lições elas cheguem mais longe e assim todos nós possamos ser edificados pela mesma. Deus abençoe em nome de Jesus.